Bom, meu nome é Marcos Pinheiro, eu trabalho com captação de recursos aí há 9 anos. Cofundei um instituto no Rio de Janeiro chamado Instituto FI, em que a gente captava recursos de pessoas físicas e jurídicas para mandar para projetos sociais. Depois cofundei, e atualmente sou diretor executivo da Norte, que é uma plataforma que busca proporcionar aprendizado e conteúdo sobre captação de recursos para organizações sociais, organizações do terceiro setor. Depois eu passo o link aqui para vocês poderem dar uma olhada, mas dado que eu tenho só 10 minutos aqui, eu tentarei ser breve nos pontos para a gente abrir para as perguntas. Então, primeiro, uma questão que eu queria colocar, que eu vi pelo chat, que a gente tem um grupo diverso, né? Tem o CERT, que é bem grande, temos os coletivos também, e eu queria primeiro trazer, assim, o que é a captação de recursos de forma bem breve, porque pode ter alguém de um coletivo ou de uma organização que fale, por que eu preciso captar recurso? Será que tem que captar recurso? E a colocação que eu faço é, todo mundo que está aqui é captador de recurso, ou em exercício ou em potencial, porque as organizações precisam de recurso para funcionar. E todo mundo que está envolvido com uma organização pode ser que em algum momento tenha que trazer algum tipo de recurso. A captação de recurso, ela não é necessariamente o milhão, a captação com o Itaú, os milhões que o Médicos Sem Fronteiras traz. A captação é a cesta básica que você traz para distribuir. É a passagem de ônibus. É aquele dinheirinho para alguma coisa no final do ano, ou para pagar contador. Tudo isso é captação de recurso. Captação de recurso é para 1 milhão, mas é para 1 também. Então, captação de recurso é para qualquer organização, desde o CERT até o coletivo, todo mundo precisa captar, em algum grau. Nem que seja para pegar o ônibus para ir trabalhar, mas tem que captar em algum grau. Então, o que eu quero trazer em primeiro lugar o que eu quero falar aqui não é um conceito altamente refinado, sofisticado de milhões, é um conceito para que todo mundo possa fazer melhor e resolver um pouquinho melhor essa dor que é o acesso a recursos financeiros, que é a grande dor da enorme maioria das organizações sociais no Brasil. E para que captar? E aí eu trago aqui 2 argumentos também bem claros do porquê captar, e um primeiro muito pragmático, para você não interromper o que você já está fazendo e já está fazendo bem. Então vamos imaginar que alguma organização aqui distribui cestas básicas. Se você não conseguir captar o recurso financeiro para comprar o alimento ou o alimento, você vai ter que parar de distribuir a cesta básica. E aquela pessoa que você está atendendo, você não vai poder mais atender. Então, a captação ela tem um sentido muito claro, eu acho que para todos nós aqui, de manter a operação em funcionamento, manter o atendimento em funcionamento, manter a sua organização ali dando a passagem de ônibus para quem é atendido ou atendida. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, bem básico da captação, é manter a organização funcionando. E tem também um segundo ponto, que tem organizações que alcançam um determinado tamanho, que o voluntariado, ele funciona, mas ele pode não ser suficiente. Podem ter determinadas funções na organização que precisem ser remuneradas. Eu trabalhei eu fui diretor executivo 10 anos atrás de um projeto no Rio, que nós tínhamos 70 voluntários. Chegou uma hora que a gente começou a ver, não dá mais para tocar isso aqui só com voluntário, porque o voluntário ele funciona por um tempo, mas não necessariamente todos ou todas vão ter uma ocupação de longo prazo na organização. E tem horas que é necessário realmente pagar o diretor, a diretora, ou o professor, a professora, seja lá quem seja, mas é necessário pagar. Então, depois do o que é a captação, para que a captação? A captação é para isso, para manter-se funcionando e, eventualmente, pagar quem tenha que pagar. E como fazer, né? O que fazer para captar? Não, beleza. Como chegar lá? Eu queria apresentar para vocês um conceito que a gente usa muito lá na Norte, que é o seguinte: existem 4 estágios de maturidade de captação de recursos, seja para coletivo, seja para organizações. O primeiro estágio, que é o estágio inicial, e para ter sustentabilidade financeira, para ter dinheiro, para ter recurso entrando em longo prazo sustentavelmente, o ideal é passar por esses 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio da formalização. É muito, 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 muito difícil ter uma vida financeira estável e tranquila para a organização se ela não for formalizada.
Por quê? Porque não vai ter uma conta de banco, porque não vai poder executar a maioria das estratégias de captação de recursos, o recurso vai acabar não vindo na frequência desejada. Então, tem um primeiro ponto aí, que é o de formalização. Eu vi que tem coletivos aqui, e não que eles precisem se formalizar e nem que eles precisem se formalizar agora, mas na busca por uma sustentabilidade financeira, a formalização é sim um passo muito importante. Existem outras soluções alternativas, que é usar a conta do fundador ou da fundadora, só circular com dinheiro vivo ou com objeto, usar a conta de alguma outra organização, tudo isso, todas essas são alternativas, mas elas têm uma determinada limitação, e elas funcionam até um determinado tamanho de projeto, ali para frente não funciona tanto mais. Existe um segundo estágio dessa maturidade, que é a estruturação. A organização já está fundada, a organização já existe, tem CNPJ, tem conta em banco. Mas aí tem 3 elementos que são muito importantes para também ter a sustentabilidade financeira em mais longo prazo. O primeiro desses elementos é um responsável ou uma responsável pela captação. E como a gente fala no Brasil majoritariamente de organizações pequenas, é muito normal que isso fique na figura do fundador ou majoritariamente da fundadora. E é absolutamente irreal eu querer falar aqui que tem que ter uma pessoa só para captação. Isso é irreal para a enorme maioria. Mas tem que ter alguém na organização que se responsabilize e fale, ok, eu posso tomar essa responsabilidade, eu posso tentar fazer um resultado. Então é muito importante uma pessoa responsável, não necessariamente exclusivo, mas responsável. Um segundo ponto, ter os projetos ali minimamente desenhados. E o que é isso? O projeto muitas vezes ele acontece, eu distribuo 20 cestas básicas por mês. Esse é o meu projeto, tudo bem. Mas isso está escrito em algum lugar, isso está explicado em algum lugar, isso está justificado em algum lugar. Muitas vezes isso está na cabeça de quem está na organização, mas isso não está escrito em algum lugar. E se isso não está escrito, é muito difícil que você consiga oferecer isso para um potencial doador ou doadora. Então, o segundo ponto, é muito importante colocar um projeto escrito para que isso esteja claro, não só para você. E um terceiro ponto que deriva desses dois, e que a Michelle falou também, é ter o orçamento da organização. E é poder responder de forma simples a pergunta: quanto a sua organização custa para funcionar de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Incluindo o custo de projetos, incluindo a cesta básica, incluindo a passagem, incluindo a remuneração do diretor ou da diretora, se ela houver. Então é muito importante, porque aí você vai saber que se você tiver os projetos, a pessoa responsável, você vai saber quem. Se você tiver os projetos estruturados, você vai saber o para quê. Se você tiver o orçamento estruturado, você vai saber o quanto. E esses são os 2 primeiros estágios. Existe um terceiro estágio, que é depois que você tiver isso tudo, depois que você tiver essa base toda, montar um planejamento da sua captação de recursos. E eu não vou me aprofundar hoje aqui, porque o meu tempo está se esgotando, eu quero abrir para as perguntas, mas planejar essa captação de recursos, como que eu vou chegar, quanto que eu quero arrecadar, tudo isso tem que estar escrito. E uma vez que você já esteja formalizada, que já tenha toda a estrutura necessária, um orçamento responsável, projeto escrito, tenha um planejamento de como você vai tentar trazer esse recurso, tem o último passo, que é aí finalmente a execução. É partir para cada vez mais se aprimorar nas estratégias de captação de recursos, e que a gente tenha mapeado 18 estratégias de captação de recursos. Existe captação com pessoa física, existe captação com pessoa jurídica, existe venda de serviço, de produto. Enfim, existem dezenas de estratégias de captação de recursos, e é importante você saber o que você vai executar e manter isso continuamente em aprimoramento contínuo para que você esteja sempre captando mais e trazendo mais para a sua organização. Lembrando que captar não necessariamente é 1 milhão, captar é R$10, captar é R$20, captar é qualquer valor, qualquer coisa é captação. E aí uma última fala, meu último minuto aqui, uma fala otimista. Existe muito dinheiro para captação de recursos no Brasil, eu falo isso por experiência própria. Pessoas físicas querem doar, empresas querem doar. Pode não ser simples chegar, pode não ser simples compreender ali a narrativa, a forma de abordagem. Existem causas que são mais difíceis, causas que são menos difíceis, mas a captação de recursos é algo que, se for bem feito, pensado em longo prazo,
e bem executado, os resultados tendem a vir. Se os resultados tendem a vir, a organização se fortalece, os atendidos e atendidas acabam sendo melhor atendidos e atendidas, porque o recurso está muito ligado a essa qualidade do atendimento.